Olá, queridos. Hoje nós vamos falar nessa linha evolutiva dos vegetais. Vamos falar então das gimnospermas e angiospermas. Anteriormente nós já falamos da evolução dos vegetais, falando lá das briófitas, falando das pteridófitas, das características evolutivas. E aí agora a gente continua para falar das gimnospermas e das angiospermas. Lembrando lá das briófitas, os menores organismos dentro do reino vegetal, depois passando para as pteridófitas, que ganham aí algumas características evolutivas por conta da presença de vasos condutores, e agora a gente chega nas gimnospermas e nas angiospermas. Bora lá então, para que a gente possa rever esse conteúdo, tá? Então, para que a gente chegue de novo nas gimnospermas e angiospermas, rapidinho, vamos fazer aqui uma retomada dos conteúdos. Primeiro grupo dos vegetais, temos lá as briófitas. Lembrando que as briófitas são os menores organismos dentro do reino vegetal, porque eles não têm vaso condutor de seiva. São vegetais que são dependentes de água na reprodução, são vegetais que vivem no ambiente úmido, então são altamente dependentes desse meio aquático. Ainda resquício da característica evolutiva aí vindo das algas, né? Dentro desse grupo, para retomar, nós temos os musgos, que nós temos aqui, olha, tá? Bem pequenininhos. Aí nós temos os antóceros, são esses, olha aí, na palma da mão. Então, nosso coleguinha que tirou a foto, bem bonitinhos esses antóceros, vejam que eles são diminutos, porque não tem vaso condutor. E as hepáticas, recebe esse nome porque a textura parece muito com fígado, aí o termo hepato, que vem de fígado, tá? Bem gosmento, se você lembra de fígado bovino assim no açougue, tem uma textura muito similar, por isso recebe esse nome. Então, essas são as briófitas. Evolutivamente, se a gente seguir aqui, olha, o que a gente observa? Essa linha que dá origem às briófitas, se nós evolutivamente observamos aquela parte da esquerda da nossa tela para a direita, surge aí no meio do caminho uma característica importantíssima, que são os vasos condutores de seiva. Ou seja, todos os outros grupos acima desse ponto terão vaso condutor de seiva. Portanto, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, os vasos condutores de seiva surgem. E aí, o próximo ramo é o ramo das pteridófitas. Então, passando aí pelas briófitas, vamos para as pteridófitas. Nas pteridófitas, com vaso condutor de seiva, a gente ganha aquela característica de que o vegetal ele pode crescer. Então ele aumenta em tamanho porque a seiva é transportada com mais facilidade. E aí dentro desse grupo, para a gente retomar, nós temos as samambaias. São vegetais ainda, né, pessoal, dentro desse grupo, muito dependentes ainda de água com relação à reprodução, precisam ficar sempre no ambiente onde tem a água, tem a umidade. Então, samambaia. Aí nós temos também as avencas. Esse daqui. Os Lycopodium. Perdão, esse é o Equisetum. Inverti na imagem aí. Tá? Também chamado de cavalinha. Tá? E os Lycopodiums, que são esses daqui, ó. Tá? Então, esses são pteridófitas. Lembrando aí que nós temos muitos outros vegetais dentro desse grupo, né? Samambaia, por exemplo, tem samambaia sul, que é muito questionado em vestibular por conta da retirada do xaxim, que servia para colocar orquídeas, outros vegetais. Tanto que aqui, olha, a gente pode observar que essa samambaia, ela está dentro de um vaso de fibra de coco. Antigamente era muito comum observar a samambaia colocada dentro de um xaxim, que é o tronco da samambaia sul. São samambaias muito comuns na Mata Atlântica, tá bem? Então, essas são as pteridófitas, tá? E aí, na linha evolutiva, o que a gente vai observar? Que surge uma característica que é a saída de um ambiente totalmente voltado à necessidade de água, onde nós temos as briófitas e as pteridófitas precisando da água ainda para fazer a fecundação, para juntar ali os gametas masculino e feminino, e a gente vai agora para um ambiente onde é desnecessária a água para a reprodução.
O que passa a vigorar agora é o vento. Surge na escala evolutiva a presença do pólen, e aí ocorre também a formação das sementes. Então, se nós observarmos, todos os vegetais que surgirão acima desse ponto, eles são independentes de água para reprodução, embora nós vamos ver que pode acontecer a hidrofilia, principalmente aqui em angiospermas, tá? Pode, mas isso não é uma obrigatoriedade, mas eles são independentes, portanto, de água para reprodução e vai ter a formação de semente. Essa é uma característica. Portanto, nas gimnospermas nós teremos vegetais que consolidam a presença num ambiente agora seco, extremamente terrestre, não necessariamente úmido, e que vão conseguir formar sementes. Então vamos lá para as gimnospermas. Então, para a gente poder falar desse grupo agora com mais propriedade, quem são as gimnospermas? São os pinheiros, os cedros, as sequoias e as cicas, tá? E aí dentro dos pinheiros nós temos uma infinidade de pinheiros, tá? Tem a tuia holandesa, nós vamos ter o cipreste italiano, ixi, tem um monte, uma variedade. Então, os pinheiros, para a gente lembrar, né, visualmente, os pinheiros, pinheirinho de Natal, tá? Nós temos as araucárias, que é um tipo de pinheiro, muito comum nas regiões mais frias aqui do Brasil, nós vamos falar daqui a pouquinho delas. Bem, os cedros, que é um tipo de pinheiro também, cedrinho muito comum em cerca, chamadas cercas vivas, cerca de chácara, de sítios, tá? As cicas. Cica é uma planta ornamental, a gente comumente vê em jardins, tá? A gente observa esse tipo de planta. Também aqui no meio, ela tem a formação das sementes, que ela é meio alaranjada, tem uma textura, parece um pelo. A gente tem que tomar bastante cuidado no manuseio desse tipo de estrutura da planta, né? Aquela estrutura laranja que tem ali, porque ela tem toxina. Então toma cuidado para não colocar na boca, no olho, depois de manusear uma cica, tá? E aqui, olha, embora não tenha relatado aqui, um vegetal interessante desse grupo é uma árvore que tem essas folhas aqui, olha, muito típica na Ásia, no Japão, na China. Isso aqui é a ginkgo biloba. Talvez você já tenha ouvido falar aí em comerciais de algumas redes de televisão, fazem propaganda da ginkgo biloba como um fitoterápico, um vegetal que teria aí curas milagrosas para alguns problemas, tá? De fato, existem algumas características interessantes da ginkgo biloba. Falam que ela é muito interessante para controlar, por exemplo, zumbido no ouvido, problemas de tontura, então relacionados aí a labirintite, questão de memória, tá? Algumas coisas são estudadas e atrela-se cunho verdadeiro a isso, outros ficam muito na crendice, tá? Mas é um vegetal que tem relações aí medicinais, tá certo? E talvez aquela que seja mais interessante da gente ver são as chamadas sequoias, que estão aqui, olha. Essa é uma sequoia despontando no meio de uma mata aí, uma floresta de coníferas. Então veja o tamanho delas. Sequoias, vamos ampliando aqui, olha, são as árvores gigantes, são os vegetais que alcançam aí uma dimensão absurdamente grande. São vegetais extremamente grandes, tá? Uma sequoia ela pode atingir, segundo estudos, cerca de 2.000, 2.300 anos. Seria equivalente a pensar que, para você que é cristão, quando Jesus esteve aqui na Terra, as sequoias que talvez você possa visitar, principalmente aí nos Estados Unidos, nos parques, né? Lá nos Estados Unidos, as sequoias já estavam lá antes mesmo da vinda de Jesus para a Terra, naquela época. E aí elas permanecem ainda lá, inteironas. Para você ter ideia, olha o tamanho delas. Se nós ampliarmos aqui as imagens, uma pessoa na base, tá? E aí você vai encontrar no livro dos recordes várias informações. São necessários muitos homens de braços dados, assim, para abraçar uma árvore. Tem vários relatos
que são bem interessantes com relação à sequoia. Olha esse daqui, olha, o tamanho da pessoa é uma criança aparentemente, né? Mas mesmo assim, veja a dimensão, o quão gigantesco é esse vegetal. Olha aqui, ó, existem vários desses caminhos em parques nos Estados Unidos, onde eles pegam e cortam assim, fazendo um túnel para que a pessoa passe por dentro para você sentir a dimensão, o tamanho desse vegetal. Deixo aqui a dica para você. Você pode ir lá, olha, essa imagem eu peguei aí na internet com relação a esse documentário. Essa imagem é de um documentário do Nat Geo. O Nat Geo fez um documentário mostrando o que seria a maior sequoia do mundo, ou a segunda maior sequoia, não me recordo ao certo. Então veja as pessoas fazendo aí um alpinismo de árvore, né? As 3 pessoas penduradas nessa nevasca que estava tendo, e eles escalam essa árvore e eles conseguem então fazer um documentário, e para produzir uma foto, olha que coisa até irracional, para produzir uma foto em alta resolução dessa árvore, eles precisaram tirar muitas fotos e formar um quadro para ter uma alta resolução da árvore inteira. E aí você pode procurar. Se você procurar no YouTube, se você procurar no próprio NetGeo, no canal do NetGeo, tem lá o documentário que fala da sequoia gigante, e tem um documentário especificamente que mostra o trabalho desse pessoal que foi escalar essa árvore para mostrar a dimensão desse organismo. É muito legal. Vale a pena procurar e assistir, tá? Veja o tamanho da galerinha e o tamanho da árvore, a dimensão dela perto do tronco dos outros vegetais que estão vizinhos aqui a ela. Tá bem? Então essas são as sequoias. Bom, esses são as gimnospermas. Tá? Então, quais são as características das gimnospermas? Bom, então nós temos um vegetal que agora ele é independente de água para reprodução e que ele assume evolutivamente essa característica de planta de ambiente terrestre, ambiente seco, você não precisa mais da água. Surge evolutivamente essa presença do pólen, esse gameta masculino. Então nós vamos falar, quando surge o pólen, da questão da formação do tubo polínico. Então nós vamos ter ali o gameta feminino, e nesse caso a fecundação ela vai ser principalmente a anemofilia, ou seja, o vento vai transportar esse grão de pólen até a oosfera, tá bem? Essas plantas elas são típicas de ambiente frio, então nós vamos majoritariamente encontrar esse tipo de vegetal em ambiente frio. Tá? É muito comum em ambiente frio. Então, se você vai viajar para o hemisfério norte, até mesmo para o hemisfério sul, mas tipicamente no hemisfério norte, a gente vai encontrar as chamadas florestas de coníferas. Então, nós temos aqui, olha, as matas de conífera. Por que conífera? Porque as árvores normalmente assumem esse formato de cone. Evolutivamente atribui-se essa característica de formato de cone por conta exatamente da presença do gelo, que ao cair sobre a árvore, ele vai escorregar nesse formato. Então, não tendo uma copa adensada, ou seja, mais volumosa, como tipicamente acontece aqui no Brasil, em floresta tropical, se nós tivéssemos essa copa adensada, acumularia muita neve e aí nós teríamos um problema. Então, o peso da neve sobre essa copa adensada, né, e as folhas largas, como acontece em floresta tropical, elas queimariam por conta do excesso de gelo, do frio. Portanto, evolutivamente, essa é uma característica. As árvores foram tendo folhas menores, elas são mais rígidas, né? Quando a gente pega, a gente sente isso, fininhas, mais durinhas, e esse formato de cone. Então é mais fina em cima e mais larga na base, para que a neve possa escorrer. E ainda assim a gente tem esse acúmulo, né, de neve. Se a gente observar, as casas das regiões onde a gente tem as coníferas, elas também, a arquitetura assumiu esse formato. Se nós compararmos os telhados, né, esse estilo alpino de arquitetura, as casas elas têm os telhados num formato mais acentuado, um telhado que tem
uma queda maior, exatamente porque assume essa característica de, notadamente, a neve escorre com mais facilidade. Então a gente observa isso na arquitetura do local também. Isso é bem interessante. Se nós observarmos, por exemplo, e veja que o quão bacana isso é, e você, se de repente quer fazer arquitetura, vai falar assim, nossa, para que quem estudaria biologia? Esse é um motivo bem interessante. Veja só, no deserto, por exemplo, se nós pegarmos lá o Oriente Médio, as casas. Alguém já viu telhados assim em casas no Oriente Médio? Não. As casas não têm telhado. Pode olhar que as casas normalmente elas assumem um formato que tem uma laje, formato reto, plano, porque não tem chuva. Então não tem por que a gente ficar colocando um telhado, né? Procure observar isso. Então a característica do ambiente normalmente está relacionado também às características que a arquitetura local ia assumir. E aí, se a gente observa essa mata de conífera, a gente também tem esse local, a arquitetura atrelada a essa característica biológica, telhados mais acentuados, no formato de cone. Tá? No Brasil, a gente tem como principal vegetal, como gimnosperma, né, a araucária. Então, a araucária é um vegetal muito presente no Brasil. Tanto que em geografia, a gente estuda na região sul do Brasil a mata de araucária, presente ali no Paraná, presente no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Tanto que esse pinheiro ele também é conhecido como pinheiro do Paraná, você deve bem lembrar disso. Né? Essa característica da araucária, esses braços, então um tronco alongado, com esses galhos, né, que abrem como braços bem na parte superior desse vegetal. Tá? Então no Brasil a gente observa bem isso. E é interessante aqui que grande parte da mata de araucária que se estabelece no sul do Brasil foi provocado, né, cresceu aí de formas naturais, e entre uma delas está a gralha azul, que é um pássaro típico dessa região, que pega as sementes do pinheiro do Paraná, enterra para comer depois e acaba se esquecendo de onde deixou essa semente. Quando vai procurar, não encontra, e aí nasce um gimnosperma ali. Bem legal de observar isso. Tá? E aqui, olha, uma foto de Santa Catarina, só para a gente ver, que no Brasil também neva de vez em quando. Veja como pesa a neve aqui, olha, a araucária ela pende. Então uma foto de Santa Catarina, não me recordo o nome da cidade que isso aqui foi tirado, até procurei, não me recordo, mas de Santa Catarina, e mostrando a quantidade de neve presente aqui nesse ambiente. Tá? Então, típico de regiões frios. Aqui no estado de São Paulo, a gente encontra isso em Campos do Jordão com facilidade. Né? Locais mais frios, na Serra da Mantiqueira, a gente observa bastante a mata de araucária. Tá bem? Bom, plantas de clima frio. Como que ocorre a reprodução? Então, nós temos nesses vegetais a formação dos chamados estróbilos, que são as pinhas. Muita gente usa isso como enfeite de Natal. Então existe a pinha chamada masculina, que é essa daqui, ela é mais fininha. Nós temos aqui, olha, ela é mais alongada. E a pinha feminina, que é essa pinha mais arredondada, esse estróbilo mais arredondado, que são esses três aqui, olha. Então as femininas e a masculina. Note que a feminina, ela é mais redondinha, ela é mais aberta. Exatamente para que com mais facilidade o grão de pólen que sai do estróbilo masculino possa, trazido pelo vento, encontrar aqui uma maneira de entrar no estróbilo feminino e aí ocorrer a fecundação. Tá? Então, pegando como exemplo aqui uma araucária, olha, nessa imagem aqui abaixo, vamos ampliar ela para que você possa ver. Se nós pegarmos as araucárias elas são dioicas, ou seja, existe araucária que é masculina e araucária que é feminina. Nós vamos ver aí no grupo das gimnospermas que há monóicas, então plantas que são macho e fêmea ao mesmo tempo, vão ter estróbilo masculino e feminino juntos no mesmo vegetal, e no caso da araucária, elas estão separadas. Então, se nós pegarmos, no caso da araucária, nós temos uma araucária macho, uma araucária fêmea. Os estróbilos masculinos vão produzir o grão de pólen,
que eles são alados. Ele tem esse tipo de asa que parece uma orelhinha, mas é na verdade uma estrutura alada. Isso faz com que o vento transporte com facilidade esse grão de pólen. Esse grão de pólen, ele vai chegar até a estrutura feminina, que está lá dentro do cone feminino. Então aqui dentro a gente vê o óvulo. Forma-se, portanto, tá, quando o grão de pólen chega até a estrutura feminina, forma-se um tubo polínico e os gametas masculinos vão chegar até o gameta feminino, a oosfera aqui. Tá bem? Uma vez que isso aconteceu, forma-se a semente. E a semente, no caso da araucária, é aquilo que a gente conhece como pinhão. Essa semente, ela no solo irá germinar. Então aqui a gente tem uma grande reserva energética em amarelo aqui, alaranjado, e aqui no meio o embrião. Quando isso aqui fica no solo, esse meinho, que é o embrião, ele se alimenta, ocorre uma hidrólise das reservas que estão aqui, esse embrião cresce. Então veja, ela é semente, o embriãozinho sai, forma a raiz e forma os primeiros galhos aqui da araucária jovem, que vai germinar. Então quando você pega e observa o caso da gralha, a gralha pega, enterra isso daqui acaba germinando no solo, porque a gralha esqueceu de encontrar, ou não esqueceu onde tinha colocado a sementinha, tá? Que é excelente para a dispersão do vegetal, tá bem? Então, a reprodução acontece dessa forma. E aí a semente, que é a principal característica, no caso da araucária, é o pinhão. Muitos gostam, pinhão é assim, né? Ou gosta, ou ama, ou odeia. Então, pinhão comumente consumido nas regiões sulistas aí, mais ao sul do Brasil, muita gente aqui em São Paulo também consome. O pinhão, ele cozido, você come, ele tem essa parte maçuda, né, que vamos chamar assim, que você come do pinhão, é a reserva energética. E se você já comeu pinhão, deve lembrar que depois de cozido, quando você abre ele, no meio parece que tem um fiozinho, um fiapinho mais clarinho, mais branquinho. Isso daí é o embrião. Então, quando você está comendo o pinhão, você está comendo a semente, está comendo ali o que seria uma nova araucária. É aquela reserva energética que você está consumindo, rica em carboidratos e lipídios e proteínas também, tá bem? Então, e essa aqui, olha, é a semente. Isso aqui é a pinha, é a estrutura feminina que foi fecundada e formou aqui os pinhões, que são as sementes. Característica muito importante nas gimnospermas, tá bem? Mas as gimnospermas não formam flor e fruto. Então lembre-se, gimnosperma sempre formando as sementes, tá bem? Evolutivamente, portanto, as gimnospermas são independentes da água para reprodução e formam as sementes. Seguindo a linha evolutiva, o próximo e último grupo são as angiospermas. E as angiospermas vão receber a característica que faltava, que é a formação de flor e a formação do fruto. Adicionada, é claro, a essa característica, as plantas que são independentes da água para reprodução, que vão ter a semente e, consequentemente, formação de flor e fruto. Então, o último grupo são os das angiospermas, que é o grupo que a gente vai acabar se dedicando mais ao estudo numa aula posterior, que a gente vai falar daí da reprodução, nós vamos falar da formação do fruto, da flor e do fruto, consequentemente da semente ali no interior do fruto, que é a característica das angiospermas. Tá? Então, quando a gente fala em angiosperma, a gente fala da imensa maioria dos vegetais que a gente conhece, tá certo? Então, se você pegar e for analisar a quantidade de vegetais que existe no planeta, absurdamente maior a quantidade de angiospermas, sempre apresentando flor e apresentando o fruto. É tão grande a diversidade das angiospermas que elas são divididas em grupos, que a gente vai ver já. Então aqui, olha, a exemplo, por exemplo, o ipê, que é muito típico, tá, na nossa região e principalmente no cerrado brasileiro. Ele é uma planta de cerrado. Esse é um ipê amarelo, então coloquei propositadamente para mostrar as flores do ipê. Outra planta que é um jacarandá, tá? Que é uma leguminosa, é uma outra árvore que tem bastante flor, essa flor arroxeada, tá? É mais pro violeta, né?
E aí é interessante, e eu coloquei de propósito aqui essa imagem, olha. Isso aqui é uma graminha. Isso é flor. E aí você vai falar assim, nossa, flor não é só o que é colorido? Não, a gente está acostumado com a ideia de flor ser aquilo que é colorido, que é bonito, que é vistoso. Mas a flor não necessariamente é isso. Nas gramíneas a gente vai observar esse tipo de coisa. Tá? Por exemplo, grama mesmo de campo de futebol, grama de jardim, a grama ela é uma angiosperma e ela tem flor. Mas eu nunca vi, professor, uma flor. É verdade, porque a gente está acostumado em pensar em floração como algo colorido, vistoso. Mas existe sim um período em que ela tem uma floração. E a gente vai observar lá, não é nada bonitinho, por isso que a gente acaba não observando, e é diminuto, pequenino, tá? Então, a formação das flores e formação de fruto numa macieira. Por exemplo, a flor é a estrutura de reprodução e dará origem ao fruto. Nós vamos ver isso, como isso acontece em aula posterior. É tão grande a quantidade de angiospermas que nós dividimos as angiospermas em dois grupos, as chamadas monocotiledôneas e as chamadas dicotiledôneas, ou eudicotiledôneas. Tá? E qual a característica desses dois grupos? E aí, para a gente finalizar essa aula, e depois nós vamos nos debruçar em aula posterior nisso. Então, as monocotiledôneas são aquelas plantas que facilmente, visualmente, a gente observa com a seguinte característica. Ó, folhas com nervura paralela. Dá um exemplo disso, professor. Por exemplo, cana de açúcar. Aqui a gente tem, olha, uma série, tá? Mas você pega cana, milho, as folhas são mais alongadas, e aí se nós observarmos, nós vamos ver que a nervura é paralela. E também as gramas. Se pegar a gramínea, nervura paralela. E outra característica bem visual é a questão da floração. As flores. E aí nas flores, eu aconselho você, por exemplo, a observar uma orquídea, que também tem folhas alongadas com nervura paralela. Nas orquídeas a gente observa que são flores trímeras, na verdade, múltiplos de 3, que é uma característica também. Flores trímeras ou múltiplos de 3. Nas orquídeas a gente vai observar 6 pétalas, tá? Nas eudicotiledôneas ou dicotiledôneas, o que a gente observa? Folhas que têm uma nervura ramificada. Então a gente tem o eixo principal do vaso condutor aqui, do galho, o pecíolo alongando para dentro do limbo, que é a estrutura foliar do corpo da folha, e aí a ramificação parte para as laterais. Então são nervuras ramificadas. Esse é o típico formatinho de folha que a gente conhece, tá? E aí as flores são flores que pode ser tetrâmera, com 4 pétalas, mas principalmente o que a gente vai encontrar são as pentâmeras, flores com 5 pétalas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esse grupo é o grupo da maioria dos vegetais que a gente vai encontrar dentro das angiospermas. Então, a angiosperma se divide em monocotiledônea e eudicotiledônea, ou dicotiledônea. Dentro desses dois grupos, a gente tem uma maior quantidade de dicotiledônea que a gente observa no nosso dia a dia. Se nós lermos aqui, olha, coisas que a gente talvez nem pensasse. Feijão, soja, ervilhas, coisas que você come. Tá? Goiaba, limão, laranja, mamão, café, abacate, jabuticaba, cacau, manga, tomate, mandioca. Peroba, que é muito utilizado para madeira, são vegetais que são eudicotiledôneas. Outra característica, semente. Um cotilédone e monocotiledônea. 2 cotilédones e dicotiledônea. Gosto de explicar isso aqui para você da seguinte forma. Professor, como que eu observo? Pega uma semente de milho. Dá para você dividir? Não. Então, um cotilédone. Pega uma semente de amendoim. Amendoim, quando você descasca ele normalmente não parte ao meio em 2? Sim, então 2 cotilédones. Essa é uma maneira fácil da gente observar, tá? Feijão. Feijão não reparte ao meio? Sim. Então, 2 cotilédones, 2 partes lá da semente. Tá bem? Na raiz. Raiz fasciculada. Raiz em cabeleira. É uma característica de monocotiledônea. Então, grama, quando você vai arrancar, tenta arrancar um pedaço de grama no chão, assim, com raiz e tudo. É super difícil, porque a raiz em cabeleira, ela vai se emaranhando, tá? E a raiz do tipo axial, que é aquela que é pivotante, é a característica de dicotiledônea. Com relação ao caule, quando nós temos caules lá com xilema e floema espalhados dentro do caule, é uma monocotiledônea. Quando eles estão organizadinhos, e aí você pode olhar lá
nos vídeos anteriores aí do canal no YouTube, nós temos a aula que fala sobre vasos condutores, e aí você vai ver que os vasos condutores de dicotiledôneas, eles são mais organizadinhos desse jeito. Tá bem? Então essa é uma tabela de características dos vegetais que você pode acompanhar para que a gente estude as angiospermas. Tá bem? Então essas são as angiospermas. Para falar mais de angiosperma, a gente vai usar as aulas posteriores. Nessa aulinha de hoje, a gente então fez uma retomada aí das briófitas, das pteridófitas, falamos das suas características e adensamos o nosso conhecimento aí nas gimnospermas e nas angiospermas. Continuaremos em próxima aula falando das angiospermas, aí entrando na parte de reprodução, formação das flores, dos frutos e semente em angiosperma. Tá bem? Por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço. Tchau.